Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem? Tudo bacaninha? Estamos aqui recomeçando o projeto Bem Conectados. Esse projeto é onde eu gravo uma série de videoaulas, trabalhando alguns conteúdos que são muito importantes e que às vezes a gente não consegue aprofundar muito na sala de aula. Então, eu gravo algumas videoaulas para que vocês assistam em casa e possam rever quantas vezes for necessário até entender, compreender bem esse conteúdo para não ter dúvidas, certo? Esta solicitação foi do meu aluno André Luiz. O André me cobrava várias vezes, né? Professor, já entrei no teu canal para ver se tem aula nova no Bem Conectados, não vi nada. Vamos retomar, André, o Bem Conectados. E aí, tudo bacaninha? Deixa eu ver quem deve estar por aí. A Alice Bonfim deve estar aí. A Ana Luísa Glasser também deve estar por aí, né? Deixa eu ver quem mais. O Arthur de Souza, o Benjamin. E aí, Benjamin? O Davi Henrique, a Emanuele, o Enzo, o Eric Ribeiro, bem conectados. Vamos lá. Temos também a Heloísa Borges, o Henrique Miglioli, o João Gabriel, o João Pedro Assis, João Pedro Green. Vamos lá, todo mundo bem conectado, né? A Lawane Reis, a Lawane Isabelle, a Luísa Mendes, a Miriam, a Natália, o Pietro Camargo. Quem mais deve estar por aí? O Miguel. E aí, Miguel, bem conectado? Ana Lara, Gustavo, Lívia. Bem conectados, então vamos para uma série de aulas agora, tá? Essa primeira aulinha agora de português, pontuação, que é muito importante, porque quando a gente não entende muito bem a pontuação, faz aquelas leituras corridas do texto, muda totalmente o sentido daquilo que o texto quer transmitir. Então é muito importante entender a pontuação e fazer o uso da pontuação correta durante a leitura. Certo, gente? Presta muita atenção aí, então. Bem conectadinhos, vamos lá. Vamos aqui para o nosso conteúdo, ó. Começa com um textinho bem engraçadinho, olha só. O Juquinha perguntou para a professora. Veja que tem dois pontinhos ali já, ó. Então vocês vão ver que tá a pontuação está circulada aqui com um círculozinho azul, né? Com um círculo azul, é onde está a pontuação. Eu vou ir parando para explicar a pontuação. O Juquinha perguntou para a professora. 2 pontos. Aí tem um travessão, porque o travessão ele está na frente de uma frase onde alguém vai falar. Nesse caso é o Juquinha que vai perguntar para a professora. Professora, ó, tem uma vírgula, então a gente dá uma pausa, né? Se não tivesse a vírgula, a gente leria assim, ó. Professora, como se faz para colocar um elefante na geladeira? Fica uma leitura chata. Mas tem uma vírgula, então a gente lê assim. Professora, como se faz para colocar um elefante na geladeira? Veja que tem um ponto de interrogação. Quando tem o ponto de interrogação, o que a gente faz? Uma pergunta, um questionamento, né? Professora, como se faz para colocar um elefante na geladeira? E a professora, não sei, como é? Outra pergunta. Aí o Juquinha vai falar de novo, veja que tem um travessão aqui. Abre a porta da geladeira e coloca ele lá. E aí aqui tem um ponto final, por quê? Porque ele encerrou essa ideia, né? Sempre que termina a frase, ponto final, que é esse pontinho aqui, ó. Não pode esquecer de fazer a leitura encerrando a frase, tá? Abre a porta da geladeira e coloca ele lá. Ponto, ponto final. Agora ele vai fazer outra pergunta, ó. E como se faz para colocar uma girafa dentro da geladeira? A professora, ó, vírgula, achando-se esperta, outra vírgula, responde. Aí tem um travessão porque a professora vai falar. Abre a porta da geladeira e coloca ele lá. Aí o Juquinha vai responder, ó, outro travessão. Não, professora. Primeiro tem que tirar o elefante que está lá e depois colocar a girafa. A professora faz uma careta, ó, ponto final. Professora, diz Juquinha, outro travessão, ó, porque ele continua falando. O leão, vírgula, rei da floresta, vírgula, fez uma festa, outra vírgula, e todos os animais foram, menos um. Qual era?
Quem será que não foi na festa, hein? Aí ele fez uma pergunta, ó. Qual era? Não sei, Juquinha, disse a professora. A girafa! A coitada ainda estava na geladeira! Olha que apareceu aqui agora um ponto diferente, ó. Ponto de exclamação. Quando tem o ponto de exclamação, que é esse pontinho aqui em cima do quadradinho rosa, ó. Então, quando tem o ponto de exclamação, significa que se exclama uma ideia, um espanto, uma admiração, uma alegria ou uma tristeza profunda, né? Então, se lê com exclamação. Como ela falou aqui, ó, deixa eu achar, aqui, ó. A coitada ainda estava na geladeira? Ponto de exclamação, certo? A professora dá uma risadinha, ponto final. Aí ele continua, ó. Professora! Ponto de exclamação. O que é, Juquinha? Ela fez uma pergunta, né? O que é, Juquinha? Como se faz para atravessar um rio cheio de jacarés? Pergunta, ó, ponto de interrogação. Pega um barco e atravessa, Juquinha? Não, professor, atravessa nadando. Ponto final. Mas e os jacarés, Juquinha? Estão na festa do leão. Esse Juquinha é um capetinha, né? É muito esperto esse cara. Então vejam que nesse texto tem muitas expressões, né? Muitos sinais de pontuação. E é importante a gente ler todos eles da forma certinha. Agora eu vou para um outro texto que dá para a gente ver frases soltas, fragmentadas, né? Dá para entender um pouco melhor. Então olha só. Sinais de pontuação são sinais gráficos que aparecem nos textos. Então vamos ver aqui, ó. Emília é uma boneca de pano. Ponto final. Está afirmando uma ideia e terminou a ideia. Ponto final. Pronto. Sem mais delongas, né? Emília é uma boneca de pano. Ponto. Afirmou uma ideia. Ponto final. Então, o ponto final indica que a frase terminou, certo? Quando você está lendo um texto, tem um ponto final, tem que dar uma paradinha, porque aquela frase, aquela ideia terminou. Agora outro, ó, olha só. Pedrinho é o menino sapeca? Tem um ponto de interrogação, então tem que ler isso fazendo uma pergunta. Tem que ler isso fazendo uma pergunta. Ela quer saber se Pedrinho é o menino sapeca. Pedrinho é o menino sapeca? O ponto de interrogação indica que a frase é uma pergunta, uma dúvida, um questionamento. Então a gente correu o olho no final da frase, viu que tem um ponto de interrogação, já lê com esta entonação, tá bom? Agora um novo ponto, olha só. Tia Anastácia fez um bolo delicioso. Ponto de exclamação. Tá aqui ele, ó. Tô com o cursor aqui em cima dele, ó. Ponto de exclamação. Ele exclama, expressa uma alegria, um espanto, uma admiração. Ou pode ser uma tristeza também, né? Tia Anastácia fez um bolo delicioso. Ponto de exclamação. Certo? Agora, presta atenção, olha aqui, ó. Aqui temos um travessão, tá? Isso significa que alguém vai falar. Ela está dizendo, né? Você pode ficar com o livro, Pedrinho. O travessão, em um diálogo, indica a fala de alguém. Então, sempre que tem um travessão na frente, significa que alguém vai falar, tá bom? Depois, na sala de aula, a gente vai aprofundar e detalhar mais e vocês farão os exercícios também escrevendo no caderno. Certo, gente boa? Todos bem conectados? Daqui a pouquinho eu volto, ou amanhã, com mais uma aula de matemática. Abração para todo mundo. Tchau, tchau, tchau. Fui!